Quinta-feira, dia 23, o Papa Francisco reconheceu o segundo milagre de Beato Carlo Acutis, um jovem que agora foi canonizado, se tornou um santo. Vamos ver aqui. A gente vai falar agora do Papa Francisco, que reconheceu o segundo milagre do jovem conhecido como influenciador de Deus. Essa matéria está em destaque no site da CNN Brasil. O jovem italiano Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006 com apenas 15 anos, ficou conhecido porque usava a internet para difundir a fé católica. Em 2020, Carlo foi beatificado pela igreja, que afirma que ele teria curado a doença de uma criança aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Agora, com um segundo milagre reconhecido pelo Papa Francisco, o jovem pode se tornar o primeiro santo da geração millennial. E por isso, esse destaque do chamado influenciador de Deus no site da CNN Brasil. Para quem quiser mais informações, é só acessar a nossa página. Então, Carlo Acutis foi um jovem e já foi falado muito sobre ele na internet e agora voltou a ser tratado sobre ele. Não sei se você viu, você ficou sabendo disso? Você viu alguma informação? Mas voltou a falar sobre ele porque agora então ele foi canonizado. Ele era um beato e agora ele se tornou então canonizado um santo. Agora ele é um santo então para a Igreja Católica, um santo aí no mundo todo. Quem foi Carlo Acutis, o influencer de Deus com 2 milagres reconhecidos? Em vida, o garoto italiano, devoto de Virgem Maria, se dedicou a catalogar milagres eucarísticos em site, o que rendeu alcunha. Depois de sua morte, o padre Marcelo Tenório, de uma paróquia localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passou a realizar uma missa anual com a exposição de uma roupa que teria sangue de Carlo. Supostamente, aqui mesmo no Brasil, uma vez por ano, havia uma reunião e essa roupa de Carlo Acutis é então exposta numa igreja aqui católica. Em 2010, um avô desesperado com o neto doente levou até a missa e, segundo a família, o menino foi curado depois de tocar o pano. Este foi o primeiro milagre reconhecido do italiano. O segundo milagre, atribuído ao Beato, aconteceu em Costa Rica, quando ele curou a jovem Valéria, após um acidente de bicicleta em 2022. A mãe de Valéria rezou em sua tumba, em Assis, na Itália, e a garota teria sido curada dias depois. Eu assisti vários vídeos tratando sobre Carlo Acutis, era um jovem normal, com uma vida normal, é um católico, e fazer um trabalho na internet falando sobre Maria e também os milagres na história da Igreja Católica. É um jovem normal, como tantos amigos meus jovens aí no Facebook fazem esse tipo de evangelização, que postam muitas coisas sobre a Bíblia e não tem nada de tão diferente. Ele foi acometido de uma doença e morreu. E assim, os milagres totalmente questionáveis, Nas igrejas neopentecostais, aqui mesmo no Brasil, você deve conhecer alguém de uma igreja neopentecostal que presenciou milagres, muitas pessoas viram milagres, eles alegam milagres aí o tempo todo de todos os tipos de milagres. Mas a diferença é que a igreja evangélica não vai reconhecer ali uma pessoa como santo, Bom, pelo menos um santo de pedir intercessão, porque para o evangélico o único que a gente pode pedir alguma coisa é Jesus, Então, apenas a nossa oração é levada aí à pessoa de Cristo, não a santos. Eu estava vendo alguns vídeos bem antigos, algumas matérias, e é interessante que quando Carlo Acutis ele faleceu e foi colocado então em exposição pelo Vaticano, muitas pessoas alegaram estar assim, chocado, admirado com o processo de preservação do corpo. Essas pessoas viam uma espécie de uma coisa mística, um milagre, como é que um jovem morto há tanto tempo, há tantas décadas, com um corpo tão preservado. E eu vi isso em vários vídeos, vários comentários tratando sobre isso, mas na própria internet, no próprio YouTube, tem vários vídeos aí desmentindo isso, O Beato Millennial morreu há 18 anos e tem um corpo exposto. Como é feito o processo de conservação? É um artigo de 28 de maio de 2024, e nesse quadradinho aqui, o corpo de Carlo Acutis foi preservado com técnicas de conservação e integração para ser exposto aos fiéis, pois está em condições de veneração dos beatos e santos. Entre as técnicas destacam-se o embalsamento,
criopreservação, mumificação e plastinação. O reconhecimento do Papa Francisco sobre o segundo milagre atribuído à devoção de Carlo Acutis aumentou ainda mais a popularidade do beato, que morreu aos 15 anos, vítima de leucemia. No dia 12 de outubro de 2006, o corpo de Acutis, que fica exposto em um santuário na cidade italiana de Assis, recebeu centenas de fiéis no último final de semana. A aparência perfeita, né, entre aspas, que os fiéis registraram, o corpo de Acutis, vestido com jeans e moletom e uma proteção de vidro, chamou a atenção da internauta nas redes sociais, já que o rapaz morreu há 18 anos. Só que o próprio artigo diz, né, que foi feita então a preservação. Mas na época, muitos católicos, quando vinham ali, as pessoas que viram o corpo exposto ali no Vaticano ficaram admirados como que um corpo pode estar em tão perfeito estado de conservação depois de tantos anos. E até mesmo o Fantástico desmentiu essa fake news da época e foi falado que o corpo do garoto foi mumificado, né, embalsamado, com produtos químicos, máscara de silicone e etc. Então hoje não se usa tanto aí esse tipo de argumentação sobre a santidade aí de Carlo Acutis, mas na época, através de vídeos, a gente percebe como era falado, que o corpo dele estava em um estado perfeito, mas na realidade houve uma preservação aí química, né? Então, em 10 de outubro de 2020, ele era um beato, ou seja, foi reconhecido como um santo local, né? Um santo regional, já era reverenciado, já era visitado, só que agora, em 2024, ele foi canonizado, foi considerado santo, já pode ter aí um dia no calendário para ele, imagens vendidas aí pelas igrejas católicas em todo o mundo. Hoje então ele é considerado um santo realmente canonizado, é um santo canônico para a igreja católica. Então o Papa Francisco, né, reconheceu nesta quinta-feira um segundo milagre atribuído a Carlo Acutis, um adolescente italiano de 15 anos conhecido como padroeiro da internet por seu trabalho de evangelização online. E o Papa Francisco, que não tem moral nenhuma, Papa Francisco não tem moral nenhuma, tá cheio de católico criticando o Papa Francisco. A gente encontra até site de apologistas católicos criticando as ações do Papa Francisco, que saiu na contramão aí de tantos papas do passado. O Papa Francisco defende até o comunismo, né? A teologia liberal, e não é só a gente que critica, não. Os próprios católicos têm muitos sites aí criticando o Papa Francisco. O que acontece? O Papa Francisco ele tem suavizado a posição da igreja em relação ao casamento de divorciados. Ele tem relaxado muito o assunto aborto. Não tem tratado muito sobre o assunto aborto no sentido de realmente proibição, que católicos não devem abortar e católicos devem rejeitar e militar contra o aborto. Então vemos hoje muitos católicos que nem se importam muito com o assunto aborto. E também o Papa Francisco tem se aproximado demais, tanto de muçulmanos quanto de evangélicos. E tem que manter a coerência, né? Católico não pode se aproximar tanto de evangélico, porque o evangélico é o herege para o católico. Católico e evangélico é água e óleo, não se misturam. Mas o Papa Francisco também tem se aproximado demais com os muçulmanos e toda essa, além da teologia liberal, ele também tem adotado posições comunistas de verdade, indo na contramão do que 10 papas atrás dele já criticaram, né, o comunismo. Até mesmo João Paulo II, que foi enfático sobre o comunismo, que não é uma coisa cristã e católico não deve apoiar o comunismo. Sem contar que uma das aparições aí de Nossa Senhora deles, né, essa santa que apareceu para eles ali, né, avisou que o comunismo iria chegar no Brasil. E existe até esse livro aqui, ó. Discorre as aparições de Nossa Senhora das Graças em Simbres, Pernambuco. A autora Ana Lígia Lira, após ter entrevistado fontes primárias e consultado os arquivos pessoais dos envolvidos nas aparições, traz ao público a transcrição completa do diário pessoal do Frei Estevão Rotger, um dos religiosos mais envolvidos no processo de verificação e aprovação das aparições. Nossa Senhora das Graças começou a aparecer em Simbres em agosto de 1936 e fez quase 40 vezes. A sua mensagem era clara: aproximavam-se tempos sérios, e se o povo brasileiro não rezasse e fizesse penitência, o comunismo chegará ao Brasil. Então, segundo os católicos, né, e esse livro aqui, O Diário do Silêncio,
a Nossa Senhora deles, né, tinha profetizado, tinha falado que o comunismo iria chegar no Brasil. E é tempos de apostasia, né? Nessas épocas as desgraças vêm aparecendo aí no mundo todo. Não precisa de ser um gênio, não. Infelizmente, a gente sabe que isso iria acontecer. E o cristão tem que ficar muito esperto, que é daqui para pior, viu? E falando sobre Papa Francisco, ele recebeu visita de um líder do MST e abençoou a bandeira do MST. Gente do céu. Como é que um católico consegue concordar com isso? Como é que o católico consegue passar o dia tranquilo sem ir contra isso aqui? Di Medici Senza Frontiere e João Pedro Stedile del Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra, olha lá. Olha que coisa mais linda, ó. Tô sendo irônico, viu? Papa Francisco, traigo un abbraccio fuerte de todos los entierros de Brasil. Papa Francesco, vi porto un abbraccio forte di tutto il popolo sem terra del Brasile. Siamo uniti e preghiamo per te. Porto anche le parole del nostro vescovo, il vescovo del Sem Terra, che è già partito purtroppo. Y él nos dijo, Ci ha detto, malditas sean todas las cercas, maledette siano tutte le recinzioni, malditas todas las propiedades privadas, maledette siano Brincadeira isso tutte aqui, le gente. que nos privan de vivir y de amar. che ci impediscono di vivere e di amare. Gracias. Grazie. Isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é uma vergonha. Malditas cercas, maldita seja a propriedade privada. E o Papa Francisco abençoando isso aqui. É tinha que arrancar o sapato e jogar na cabeça desse comunista safado aqui do MST. Bom, a gente sabe que a Igreja Católica foi totalmente contra o comunismo. Na própria Wikipedia aqui, gente, você consegue ver o decreto contra o comunismo, que foi uma designação popular de um documento da Igreja Católica, publicado pelo Santo Ofício no dia 1º de julho de 1949, durante o pontificado do Papa Pio XII. Este documento afirma a excomunhão automática de todos os católicos que aderem ao ateísmo, materialismo e ao comunismo. Então existe já um decreto contra o comunismo, e o católico ainda hoje, o católico aqui de 2024 do Brasil, fica aí pagando pau pro comunismo, sendo que a Igreja Católica já foi totalmente contra o comunismo, tem decreto contra o comunismo, pelo menos 10 papas foram contra o comunismo, militaram contra o comunismo, sem contar que isso é claramente antibíblico. A Igreja Católica foca muito nos 10 mandamentos, né? Foca muito nos 10 mandamentos, tem os calendários, né? No final da Bíblia tem lá os 10 mandamentos, nas empresas católicas lá a gente vê lá o calendário com os 10 mandamentos, mas não furtarás ou não roubarás é Êxodo 20:15, que é um mandamento. Não roubarás, não furtarás. É necessário uma cerca, o povo de Israel tinha cerca para fechar ali o seu terreno. Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas. É necessário então uma cerca para demarcar o seu território, uma cerca, né? Em Êxodo 22 tem ali a lei acerca da propriedade privada, sobre boi, sobre invasão de terra, sobre estragar alguma coisa da sua plantação. Existe ali uma lei, né, em Êxodo 22. E também tem a questão de cobiça, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Para saber o que é meu, é necessário então uma cerca, uma demarcação, é necessário muros para demarcar o meu território. Então, como é que Papa Francisco vai abençoar uma pessoa que discursou algo antibíblico, totalmente contra as Escrituras? Maldita seja a cerca, maldita seja a propriedade privada. Então, Papa, vamos começar pela Igreja Católica. Nada da Igreja Católica é do Vaticano, nada é da Igreja Católica. Tudo é das pessoas do mundo. Qualquer necessitado, qualquer mendigo, qualquer pessoa que passa dificuldade pode ir lá na Igreja Católica, pegar alguma coisa. Se precisar de um banco, pode pegar um banco e levar embora. Pode entrar lá, pegar os instrumentos e levar embora, porque não é propriedade privada.
não é verdade? Já que o Papa abençoou, tem que manter coerência. Eu posso então entrar na Igreja Católica, pegar ali, se tiver uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo, eu posso pegar e levar embora. Vou levar o púlpito, vou levar peças de ouro, né, banhada a ouro, posso levar embora. Não existe propriedade privada mesmo, tem que se manter aí a coerência. E eu fiz esse trecho aqui para aproveitar e fazer um corte, viu? Mostrando a incoerência do Papa Francisco. E agora vamos voltar a falar sobre o Carlo Acutis, que o Papa Francisco reconheceu como um santo, né? Canonizou aí ele como santo. Está aqui a fotinha dele, né? O pessoal brincou muito falando que ele parece o Ash Ketchum da cidade de Pallet, do Pokémon. Olha lá, parece um caçador de Pokémon. Está aqui já a imagem dele. A Igreja Católica cheia de fazer imagem, né? Dizendo que não tem mal fazer imagem, comparando a imagem de um santo com um porta-retrato. Qual que é a diferença de uma imagem do Carlo Acutis com uma foto que está na sua sala, lá na frente da sua televisão, uma foto de um parente seu? Qual que é a diferença? Muita. Eu não vou rezar para fotografia. E depois eles vão dizer que o próprio Deus ordenou imagens para a construção do templo, imagem, né, da serpente ali na haste, no deserto. E de fato, só que essas imagens não eram para adoração, não era eterno, e tudo isso tem a ver com adoração apenas a Deus. Não se podia adorar aquelas imagens, não se podia cultuar imagens. A imagem não era para ficar carregando de um lado para o outro. E a Igreja Católica sempre nessa, com aquelas palavrinhas, né, latria, adolia, hiperdolia, usando jogo semântico para dizer que eles não adoram imagem, mas a verdade é isso aqui, ó. Onde minha mãe está, eu também quero. Uma igreja worship, Copiou isso aqui dos evangélicos, hein? Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. Na casa de Maria. É incrível. E católico não adora imagem, né? Mais do que provado que a Igreja Católica ela usa jogo semântico para dizer que não adora imagem, mas de fato adora. Eu mesmo fui católico e eu segui a procissão da Igreja do Miramontes até a Igreja do Sítio Petrópolis com uma caminhonete, uma imagem de uma santa, todo mundo ali andando, segurando a velinha, e eu tava lá no meio sem saber o que eu estava fazendo lá. Eu era um jovem, né, um pré-adolescente, se é que existe isso. Eu era um pré-adolescente com uma velinha que me deram. Eu estava seguindo a procissão, olhando Maria. Na minha cabeça, Maria era um Deus. Eu não entendia muito sobre a Bíblia. Eu entendia sobre os santos. Eu tinha que respeitar e reverenciar os santos. A gente andava lá, 10 horas da manhã fazendo procissão aí, de uma igreja para outra. E eu estava aí nessa época. Não sabia nada de Deus, não sabia nada de Jesus. Eu não sabia sobre adoração de fato. Mal li a Bíblia. Eu tinha que ler as homilias católicas, aquelas coisas da catequese, né? E é isso. Infelizmente, eu fui um adorador de imagem, tá? E eu acho incrível que santo, todas as pessoas salvas são santas. Todos os salvos já são santos. Não precisa de uma igreja canonizar essa pessoa. Essa pessoa foi salva, ela já é santa, já é separada. Já é um servo de Deus. E Paulo, quando vai enviar as cartas às igrejas, ele já menciona que a igreja ali são feitos de santos. Igreja não é o templo, igreja são pessoas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. São pessoas comuns, santificadas, são santos, são servos de Deus. Romanos 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As cartas eram destinadas à igreja, e a igreja é composta de pessoas santas. Todos os santos são salvos. Todos os salvos são santos. Se você é um salvo, você também é um santo. Eu não preciso de orar para você. Eu posso pedir para você me ajudar em oração, e a toda a igreja
igualmente para que Deus faça um milagre em nossa vida. Eu não vou acender uma vela para você e você não vai acender uma vela para mim. Eu não tenho nada de mais especial do que você e você também não tem nada de mais especial do que eu. E para que serve o santo? Tem muitas respostas, mas para que serve o salvo? 1 Pedro 3, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É um versículo muito usado para apologética, né? Você vai colocar Deus em seu coração, você vai se santificar para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, apologia, apologia, defender a sua fé, evangelizar, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, fiquem confundidos com os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se é da vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então eu vou colocar Deus em meu coração, eu vou santificar, eu vou defender a palavra de Deus, eu vou evangelizar e ter um bom procedimento para que as pessoas que falam mal da gente que é cristão, com esse procedimento eu vou calar a boca dessas pessoas, com o meu bom procedimento, que seria então aquelas boas obras, né, de Efésios capítulo 2, salvos para as boas obras. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Estamos aqui então para glorificar a Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como eu disse, a gente tem que ter um bom comportamento, evangelizar, santificar. E é isso. O salvo é um resumo muito pequeno, mas já dá para entender. O santo foi feito para adorar a Deus. O santo não foi feito para adorar outro santo, ou para prestar homenagem a outro santo. Então Paulo, aqui no versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Então Paulo tinha um bom procedimento e fazia de tudo para que outras pessoas pudessem se salvar, chegar à presença de Deus, também se tornar santos, né? Então o santo, ele serve para isso, para glorificar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Isaías 43, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Deus criou todas as pessoas para a sua glória, os salvos principalmente. Fomos criados para a glória de Deus, para a gente glorificar a Deus, mostrar quem é Deus. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Olha só, agora sobre milagres, né? Sobre milagres. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e aos povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu os salvei. Eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Até mesmo os milagres é para mostrar quem Deus é. Todos os milagres é para engrandecer a Deus. Deus deu os dons, fez os milagres para que ele possa ser glorificado. Não há homens, a gente não deve lembrar do nome das pessoas que fizeram o milagre. Esse nome não deve ser lembrado, mencionado o tempo todo. É Deus quem deve ser lembrado. Se Joãozinho fez algum tipo de milagre que foi da parte de Deus, é Deus quem deve ser lembrado, não Joãozinho. Senão vai cair naquele texto de Mateus 7, onde vai falar assim que, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, porventura não fizemos milagres, maravilhas. Aí Jesus vai responder, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus quem deve ser adorado, Deus deve ser glorificado. A gente não tem que fazer imagem de ninguém. E isso
é um puxão de orelha, não é só para católico, é para evangélico. Eu lembro muito bem, quando eu era mais novo, tinha uma senhorinha do bairro que eu morava, que ela era muito conhecida como uma profetisa. Inclusive ela fez profecia, né? Fez um revelamento, uma revelação da minha pessoa. Eu nem dava muita bola para ela. Um dia, eu fazia um serviço do outro lado da cidade, conversando com uma pessoa, né? Eu falei que eu era crente e tal. Aí ele falou assim, nossa, no seu bairro tem uma senhorinha lá, nossa, ela é de Deus e tal, a fulana de tal. Meu Deus do céu, o cara conhece a mulher do outro lado da cidade. E aí a igreja, que ela era uma missionária, conheciam ela como uma pessoa que fazia sinais, maravilhas, milagres. E para mim as pessoas iam na igreja por causa dela, não por causa de Deus. Porque, aliás, eu conheço pessoas da igreja que não são salvas, não são convertidos. Ela que era a Deus, né? E não o próprio Deus. Deus não era adorado, parece que ela que era adorada, ela que era reverenciada. E novamente, os católicos adoram sim a imagem. Tá aí novamente a imagem de Carlo Acutis, né? Já na igreja, canonizou, já começa a fazer imagem, já começa a vender imagem, começa a ganhar dinheiro com imagem, né? Se a igreja católica que você está falando, você está redondamente enganado. Nós não adoramos imagem. Não adora imagem, né? Aliás, a gente não adora santo também. A gente adora somente a Deus, assim como você também. Adora a Deus? Ele prestamos o culto de adoração. Deus pediu para fazer isso? Deus pediu para ter essa procissão aqui? É uma ordem de Deus fazer isso aqui? Isso não está na Bíblia, não. O fato é que todo católico divide a glória de Deus com imagens, com símbolos, com relíquias, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Apenas Deus deve ser adorado. O momento do culto é para a adoração de Deus. Milagres, dons e tudo que acontece de bom é para que pessoas se convertam a Deus. Não se deve fazer procissão com imagens de santo. Isso não está nas escrituras, e por mais que o católico tente usar jogo semântico, é idolatria, sim. E para você que é evangélico, para você que não é o católico, a lição é não adorar nada a não ser Deus. Fomos feitos para a adoração de Deus. E se você gostou desse vídeo, curte, comente alguma coisa, compartilhe com seus amigos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.